Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Bem-vindos a mais um catálogo de conversas. E no episódio de hoje, a parte 2 do episódio Mais Sonhos. Aquele dia eu pedi sonhos pra uma galera e muita gente me mandou, não coube num episódio só, o primeiro episódio ficou ali com seus 30 minutos, e aqui a gente tem mais ou menos mais 30 minutos de sonhos. E é isso, espero que os senhores gostem, me enviem, continuem me enviando sonhos, se assim desejarem, e porque é um quadro que eu acho muito interessante de fazer, acho que no geral todo mundo gosta de ouvir sobre sonhos dos outros, ainda que não se conheçam. Então é um prazer enorme poder estar aqui falando besteira sobre os sonhos dos outros. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro sonho. Acontece uns negócios meio bizarros comigo em sonho, que virou uma superstição, sei lá o que pode ser isso, mas toda vez que eu sonho com algum familiar meu morrendo, especialmente meus pais, eu sonho assim, tá, tô no velório deles, tal, é algo meio bizarro. Cara, sempre acontece isso, algum ciclo da minha vida se encerra. Já aconteceu isso umas, sei lá, 6, 7 vezes assim. E sempre acontecia na mesma semana ou na próxima, acontecia algum ciclo se encerrando na minha vida, questão de trabalho, relacionamentos, amizades. E algo que, tipo, já faz muito tempo. Sempre que eu sonho, já sei que vai dar alguma merda, e sempre dá alguma merda. Eu não sei o porquê, o que acontece isso, mas é algo que eu tenho já há muito tempo. Então, a última que eu tive mais recente foi ano passado, antes do meu relacionamento terminar, estava tudo bem, sonhei com isso, deu uma semana, acabou. Aí foi que eu fiquei mais cabreiro ainda com essas coisas que acontecem comigo. O sonho do Vitão, este rapaz que falou anteriormente, é um sonho simples. Não que não seja significativo, porque sonhar com morte é sempre carregado de simbologia, né? Dentro de várias culturas, religiões, historinhas mesmo passadas de família, sempre a ideia de sonhar com morte é uma coisa ruim. Porque normalmente a gente atrela a morte a uma coisa ruim também. Mas é preciso lembrar que também morte pode ser atrelada ao sentido de renovação, né? Tipo, ao sentido de morrer alguma coisa para que nasça outra no lugar. Ou para que uma coisa que existia não exista mais e passa outra a existir no lugar, no sentido mais de transformação. Então, faz muito sentido a gente atrelar a morte a coisas significativas na nossa vida que vão causar um impacto de mudança muito grande. Agora, a grande questão aqui do Vitão é que ele sonha com a morte antes da coisa acontecer e não depois. Então, aí a gente precisa pensar um pouco, né? Não é uma questão, não vamos entrar numa questão de clarividência, de visões, né? De alguém que tem um dom, assim, sei lá, de prever o futuro. Vamos ignorar essa perspectiva. No ponto de vista mais lógico, será que a gente sente que as coisas estão para acabar? E nosso inconsciente já sacou e a gente ainda não chegou a essa conclusão, ou ainda não aceitou, né? No caso especificamente do Vitão, que era um relacionamento, será que o relacionamento já dava todos os sinais ali de que ia se encerrar? Será que não? Bom, não me aprofundei nessa questão com o Vitão, e também não é o intuito, né? É só falar sobre o sonho. Mas é interessante pensar como às vezes a gente já sente a necessidade de transformação, já sente a necessidade de deixar as coisas morrerem e começar um ciclo novo. Claro que pode ser que não seja tão simples assim, né? Vamos supor, por exemplo, que a morte seja literal. Ele sonha com a morte de alguém e essa pessoa literalmente morre. Isso eu acho meio complicado. Aí realmente não tem como a gente usar esses termos de transformação. E aí parece muito com clarividência mesmo. No entanto, é uma questão que muito me intriga. Se o inconsciente às vezes consegue prever alguma coisa ou consegue fazer um cálculo avançado sobre onde a gente vai. E pode ser que sim, pode ser que não. Eu só acho interessante. E conhecimento sobre isso eu não tenho nada. Eu não lembro muito bem dos detalhes e nem do contexto, mas não que um sonho desse tivesse algum contexto. Mas eu sei que eu estava, tipo, no meio de uma batalha de dança, tipo a cena das branquelas mesmo. E eu estava me maquiando ali, de boa. E aí eu vi que tinha um hamster no chão, e aí eu comecei a reanimar o hamster, porque eu acho que tinham pisado nele, tadinho. Fiquei muito chateada. A vegana que sofre. E, e aí eu olhei e do nada, tipo, tinha umas pessoas dançando ali na batalha de dança de Shrek, vestida de Shrek. Não entendi muito bem, mas seguimos. Minha preocupação era reanimar o hamster. E aí chegou uma amiga do nada apresentando um namorado X dela. Eu, sinceramente, não sei, né, qual a ligação de todos esses elementos que foram colocados no sonho. E eu acho que eu nem pretendo saber também. Mas se tem uma coisa que eu tenho reparado,
é sobre essa questão de como os sonhos se baseiam em estética ou em cenas de filme, né? No caso aqui do sonho dela, tem dois filmes citados, né? Que é As Branquelas e Shrek. E eu acho muito interessante como a mente observa essas cores, esses enquadramentos, e na hora de criar o sonho, por assim dizer, meio que se apropria disso, né? Não sei se é uma coisa geral, mas comigo acontece de forma bem parecida. Sempre quando eu lembro de um sonho, que não é tão comum assim, mas quando eu lembro, eu sempre, e tem algum fator de filme envolvido, eu consigo sempre trazer para esse lugar de comparação, né? Tipo, como que eu vou explicar pra pessoa como é que é? E geralmente se remete a um filme que eu assisti, ou alguma cena assim mais famosa. Isso é bem interessante, pra ser sincero. Ai, eu tô devastada que eu perdi o timing do meu sonho, especialmente porque eu fiquei tão obcecada em lembrar dos meus sonhos, que no dia que a gente conversou, eu tive um sonho que talvez tenha sido muito simbólico. Aí inclusive, eu ia pedir pro meu amigo que tira tarô e analisa sonhos, pra ele analisar esse sonho pra mim. Mas, eu não sei, você não sabe o layout do escritório, né? Mas a sala dos estagiários, ela fica bem no final do escritório, na frente de onde eu sento, mas tem uma parede de vidro separando a gente, né? Aí esse dia eu sonhei que eu estava trabalhando normal e é aquele tipo de sonho que você não tem noção que tá sonhando, porque eu tenho muitos sonhos que às vezes acontece uma coisa tão bizarra que eu falo: "Mano, claramente um sonho". E aí eu nem me preocupo. Mas esse sonho foi um sonho que eu acordei até, tipo, meio atordoada, porque eu sonhei que eu estava trabalhando, aí eu acordei e fiquei tipo: "Como que eu tô em casa, gente? Nossa, o que que aconteceu?". Aí eu estava trabalhando normal, fazendo coisas sigilosas no meu trabalho, e aí eu lembro que na sala onde os estagiários ficam, estourou um cano. Aí eu levantei assustada, eu falei assim: "Meu Deus, o que que tá acontecendo?". Só que não eram os estagiários que estavam naquela sala, era todos os advogados, exceto eu, sentados como se fosse a última ceia, sabe. Mas em vez de comida, eles estavam mexendo no computador. Aí eu lembro que, tipo, começou a encher como se fosse um aquário a sala, e aí eu vi que não eram os estagiários, eu vi que eram os advogados, eu falei assim: "Ah, foda-se", e voltei a trabalhar, sabe. Antes de falar desse sonho especificamente, essa questão de ficar ficcionado com sonhos, né? Como vocês podem perceber pelo terceiro podcast seguido, eu gosto muito da temática sonho para explorar os indivíduos, né? Para a gente tentar extrair alguma coisa sobre como a pessoa percebe o mundo, como ela se sente. Às vezes o sonho ele traz de forma mais legível o que tem ali escondido por trás daquele ser, né? Então, não tenho nenhum óbvio nesse sentido. Mas essa coisa de pedir para outras pessoas analisarem seu sonho é muito complicado, né? Que nem o que eu tô fazendo aqui não é uma análise, são comentários. Mas não dá pra saber exatamente, né? Tipo, não tem ninguém melhor que você mesmo pra falar sobre seu sonho. E não é uma crítica que eu estou fazendo, mas às vezes eu fico pensando nessa coisa de analisar sonhos. Às vezes uma outra pessoa tem uma visão externa e te conhece e consegue fazer um link, uma coisa assim, né? Mas nem sempre, né? Às vezes a gente tem tudo ali na mão e a gente não interpreta os nossos sonhos por medo de não saber uma técnica ou uma ciência por trás disso. Sendo que às vezes é só isso mesmo. E agora, contradizendo o que eu acabei de falar, sonhar com trabalho, na minha percepção, sempre é por um motivo ruim, assim. Se você tá sonhando com trabalho, é porque alguma coisa no trabalho não tá muito legal, porque eu acho muito difícil que alguém sonhe com trabalho em termos positivos, né? Aqui, no caso dela, não tem uma coisa negativa objetivamente. Claro que assim, tá vendo que estourou um cano no escritório, né? Então, meio que é a coisa afundando, por assim dizer, né? E eu não tenho conhecimento dessa relação de trabalho dela para dizer mais especificamente, mas de qualquer forma, você pode ver que existe um elemento conflituoso aí, né? Uma coisa tipo um inconformismo de ser um sonho, e além de ser um sonho tão profundo que faz você se perder na ideia de tipo, nossa, eu tô em casa, eu tô no trabalho. Talvez isso aponte aí para uma dificuldade diária nessa divisão entre lazer e trabalho. Não, talvez não seja o caso, talvez eu esteja só tirando conclusões do nada, né? Mas o que me é mais interessante aqui é como chega a questão do sagrado, né, da Santa Ceia ali dos advogados no computador, uma coisa que é muito simbólica. Eu acho que tudo que é religioso e que é simbologia religiosa dentro de um sonho tem reflexos muito grandes no nosso inconsciente. E daí talvez seja uma ideia de tratar o trabalho como uma coisa sagrada, talvez seja a ideia desse sagrado estar afundando dentro do trabalho. Talvez não. De qualquer forma, o que me faz dar risada desse sonho é a percepção de tipo, não são os estagiários, então foda-se. E
No caso, uma diva aqui, né? Protetora dos estagiários, padroeira deles, só se importa com eles. É isso que eu gosto, mano. Cuidem dos seus estagiários, porque essa galera aí sofre, tá? Ó, mano, é péssimo. A gente ia viajar e tal. Eu não sei, a gente tava meio que numa praia. E o Antônio tava lá. Aí o seu Antônio tava com a vendinha dele lá, né? Aí a gente deu uma passada no seu Antônio e tal, beleza. A gente tinha voltado pro quarto. Aí a gente tava dormindo, de boa. Aí eu acordei, era já de manhã, e aí de repente eu comecei a ver que tinha alguma coisa no outro quarto. Tipo, aqui eu tava meio sombrio, parecia um fantasma. E aí eu fiquei meio, amor, acorda, tem alguma coisa ali. E você toda sonhante, você fala, não, amor, vai lá ver você. Eu, não, amor, vai, vamos lá, acorda, levanta, vamos sair daqui. E você não levantava por nada. Quando eu olhei pro lado, tinha uma mina, tipo um fantasma de mina. Quando eu fui me aproximando, era tipo você, era o seu rosto. Aí eu fiquei olhando, então você vai dar dessa, então vem cá que eu vou te comer. E aí eu fui lá dar umas pegas no fantasma, porque o fantasma era você. Aí eu falei, vem cá, fantasma, deixa eu te mostrar uma coisa. Bom, antes de qualquer comentário, eu preciso dizer duas coisas. A primeira é que, obviamente, pediram sigilo aqui na fonte desse sonho, mas como vocês podem reparar, é um homem contando para a sua esposa, namorada, como foi o sonho, né? E foi esse o direcionamento, e essa esposa, namorada, me encaminhou o áudio, claro que com consentimento, mas pedindo sigilo. E o outro contexto é que o seu Antônio é um senhorzinho que tem uma vendinha na esquina da casa deles, tá? Dito tudo isso, chegamos aqui a um assunto que acho que não apareceu antes, né? Que é a questão sexual dentro dos sonhos. Primeiro que é um campo muito fértil da imaginação humana, um lugar que dá para extrapolar coisas e pensar em muito, mas não é todo mundo que tem um acesso tão direto assim. Eu, pelo menos, não tenho tanto, acontece, lógico, mas não com tanta frequência. Agora, aqui a gente tem uma fetichização em outro nível, fetichização espiritual, fantasmagórica, uma coisa completamente fora do plano, assim. Eu acho que essa mente, em específico, é muito privilegiada. Além do mais, eu escutei outras tantas histórias sobre esse indivíduo, que parece que também tem um tanto de sonambulismo, como comentamos, assunto do último episódio, né? E então, assim, gostaria muito de saber de vocês, para um futuro episódio, talvez, como que é essa questão sexual dentro do sonho? Se ela aparece constantemente, não aparece, ela é mais real, ela é mais maluca? E eu sei que é um assunto que é meio complicado de falar, porque, querendo ou não, existe um tabu, existe uma vergonha, mas eu acho que é um lugar muito interessante para se explorar coisas, né? É um lugar de desejos reprimidos, ou não tão reprimidos assim, vontades que traz muita coisa sobre a gente e como a gente não tem o hábito de falar sobre, de expor sobre, discutir sobre, a gente acaba perdendo muito de entender coisas sobre a gente, né? Então é isso, assim, poderia fazer muitos mais comentários sobre esse sonho, mas eu vou me abster aqui em respeito ao casal. Então, mestre, vamos lá. O sonho foi o seguinte: esse dia, né, nesse sonho específico, já faz um bom tempo, eu era bem mais novo, estava na adolescência, e fui dormir uma noite na casa dos meus tios, aqui na cidade mesmo. Porém, eu sempre tive uma certa dificuldade para dormir fora de casa. Tava meio receoso, dava uma certa insônia. E aí eu tava com o celular, né, foninho, assistindo vídeo no YouTube, né, até esperar o sono vir e conseguir dormir. Aí meus tios deitaram para dormir, a gente tava dormindo praticamente no mesmo cômodo, sabe? Não tinha, não tinha nenhuma divisória, tava no colchão no chão, no mesmo cômodo. Então, tava com o foninho, né, pra não atrapalhar, eles foram deitar. Eu fiquei assistindo os vídeos e me passou um vídeo muito engraçado, né? Só que, obviamente, né, eu sorri ali e achei engraçado, mas sem fazer nenhum barulho nem nada. Aí tudo bem, veio o sono, me tirei o foninho, desliguei o celular, tudo certinho, e virei pra dormir. Dormi. Aí eu tive o sonho com esse vídeo que eu estava vendo. Eu tinha achado muito engraçado. Só que eu estava participando desse vídeo. Não me recordo a história do vídeo, mas eu sei que chegou no ápice da bagunça ali, ou do que me fez ter esse momento de risada, e eu comecei a rir. No sonho e de verdade.
E aí eu acordei, eu tava dando risada, e tipo, gargalhando altão mesmo, tipo, dando risada na moral mesmo. E aí minha tia e meu tio chamando eu, falou, Michael, por que você tá dando risada uma hora dessa? E eu tava virado pro lado dando risada, tipo, deitado, dormindo. E aí eles assustaram, né? Começou a chamar eu, minha tia principalmente. Falou, que você tá dando risada em uma hora dessa aí? Aí eu falei, não sei, eu tava sonhando, eu acordei dando risada. Aí eu acordei assustado, dando risada, e eles assustados pelo fato de eu estar rindo, dormindo, né? Cara, foi muito engraçado, ainda mais lembrando desse momento. E, cara, como é interessante, né, velho? A gente participa, né? É o mesmo ponto daquele lá. Às vezes a gente sonha que tá usando o banheiro e às vezes você vai lá e acaba fazendo xixi na cama, né? Isso acontece muito quando a gente é criança. Já me ocorreu também. E, cara, mano, rachei o bico nesse episódio. Sonhei que eu tava num sonho, participando daquele vídeo engraçado. E acordei dando risada, na moralzinha mesmo, durante a noite. Deu um puta susto nos meus tios. E beleza. Depois disso, levou um bom tempinho pra me dormir. Que o cara tava com a risada tão. Aquela risada espontânea mesmo. E aí, foi isso, velho. Mas muito da hora. Valeu. Se tem uma coisa que eu gosto do Michael, meu primo, é que ele já entrega o trabalho completo, já traz o sonho e também já traz a observação, a conclusão. E isso é o sinônimo de qualidade que também tem Gelo Cambuí, entendeu? Agora com Gelo Cambuí Drinks, que eu não lembro se já foi citado aqui no podcast, mas você aí da região do sul de Minas pode adquirir no mercado mais próximo da sua casa tanto o Gelo Cambuí quanto o Gelo Cambuí Drinks, que deixa todas as bebidas muito mais divertidas, muito mais interessantes. Um gelo, inclusive, que já apresentei reclamação diretamente ao Michael, que é um gelo que dura muito. Você pega um daqueles quadradão de gelo de sabor, você consegue reaproveitar ele 3, 4 vezes. Falei, Michael, é o seguinte, ou você aumenta o preço desse negócio, ou então você diminui a qualidade, porque não tá dando, não tá valendo a pena. Você compra um gelinho aqui em São Paulo, você coloca ele, você nem colocou no copo, já derreteu. Agora o gelo do cara dura horas e horas. Então, esse é o momento jabá aqui do, do podcast, Viva o Gelo Cambuí. Mas muito mais que isso, voltando ao sonho, no último episódio, quem ouviu gostou muito dessa temática específica, dessa coisa do limiar entre o sonhar e o real, né? A questão do sonambulismo especificamente. Mas aqui também essas manifestações que extrapolam o sonho, tipo. E que sensação gostosa, né? Essa de dar risada no sonho. Tipo, é, eu acho que já me aconteceu, assim, quando eu era mais novo. Recentemente não lembro de nenhuma experiência assim. Mas dar risada é sempre muito bom e meio que eu acho que essa manifestação inconsciente da risada, essa coisa, é uma coisa deliciosa, né? Porque é uma risada ainda mais livre do que a risada já é. Porque tá fora de qualquer barreira, né? Qualquer coisa que tá num campo muito interno. E que da hora, mano. Que legal, uma boa história. Então, eu tive um sonho agora à tarde e é meio difícil contar porque meus sonhos não são muito lineares, eles são meio bagunçados. Mas eu vou contar, tipo, uma linha do sonho, enquanto entendo que existem outras coisas se desenrolando no sonho, mas que eu não consigo contar fazendo sentido, enfim. Mas a linha vamos assim dizer, do sonho, é que eu tinha um carro. Que carro era esse? Um Peugeot 206 preto. Carro esse que eu já tive na vida, né, só que esse do meu sonho estava muito mais conservado que o meu Peugeot que eu tinha na minha vida real. Esse do meu sonho era, tipo assim, um baita de um Peugeot 206, assim, sabe, perfeitinho. E aí eu tinha esse carro e eu beleza, de boa. Eu fui na casa da minha prima, no sonho, e eu percebi que uma porta não estava travando. Aí eu fiquei lá lutando, tipo assim, mano, e além da porta não estar travando, ela estava aberta, escancarada. E eu fechava a porta, aí abria outra. E eu tentava trancar o carro não trancava. Aí, eventualmente, eu consegui fechar todas as portas, mas ainda assim, quando eu trancava o carro, as portas não trancavam. Pelo menos uma porta não trancava. Algumas trancavam, outras não. E, eventualmente, começaram a falar, mano, você tá louca? É claro que o carro tá trancando. E eu, tipo, então vamos testar. E aí, testava e realmente não tinha uma porta trancada. Aí, essa parte fica meio confusa. Mas tinha que ir no evento, numa loja, sei lá, aí tava eu, minha mãe, meu namorado, minha prima estava na casa, mas ela não ia. E aí, atenção, tipo assim, precisava sair com o carro pra caçar não sei o quê. E tinha um evento, é que eram muitas linhas, meu Deus.
tinha um evento e tinha coisas que deveriam ser caçadas. Eis que entra no meu carro o Snape, do Harry Potter, o Dumbledore e mais alguns personagens de Harry Potter que eu não lembro quais eram, mas eu sei que tinha o Dumbledore estava dirigindo, aí tinha um personagem na carona, e aí tinha atrás minha mãe e o Snape, alguém com uma gaiola muito grande com um bicho, tipo, eu não lembro se era uma coruja, não lembro que bicho era. E aí, mano, tipo assim, eles iam sair e eu falei: "Mano, eu preciso ir porque meu carro não tá trancando e eu não vou chegar sabendo que meu carro não tá trancando, então eu preciso ir". Eu me enfiei lá e não cabia, obviamente, porque o carro estava cheio, mas eu me enfiei ainda assim e fui pra esse evento. Aí chegou lá, estacionou, todo mundo saiu do carro e foi pro evento. E eu fiquei de olho no meu carro, né. E, eventualmente aí isso repentinamente estava, tipo, como se fosse uma faculdade dos Estados Unidos, sabe. Aí, meio que estudantes resolveram pegar o meu carro pra sair pra correr, porque era um baita Peugeot 206, ele corria muito. Só que eu falei: "Ah, então são vocês, esses desgraçados". E eles aparentemente estavam pegando, né, no meu sonho, o meu carro várias vezes, e eu só não sabia quem era. Aí, os moleques saíram, eram 3 pessoas, eles saíram com o meu carro acelerando e tal, aí eu falei: "Meu Deus, eu preciso pegar o Snape, porque se alguém vai saber quem são esses adolescentes é o Snape, porque ele é um professor que odeia todo mundo, então ele vai saber quem é". Aí eu corri lá pra dentro, peguei o Snape e chamei o Snape pra ir no estacionamento comigo, pra quando esse pessoal voltasse com o meu carro, o Snape saber quem era, né. Aí, nisso, a gente foi pra um determinado ponto e essas pessoas passaram com o meu carro e eu interceptei, fiz eles pararem, na verdade, joguei o Snape na frente do carro pra eles pararem, e aí eu passei logo depois, pra, tipo assim: "Ah, se o Snape morrer, eu vou morrer junto, né", porque eu que joguei na frente do carro, mas os pessoal conseguiu parar o carro. Eram 2 caras e uma mina, e a mina estava atrás. E aí, mano, tipo assim, eu tirei os caras do carro, o Snape falou o nome deles, eu tirei eles e comecei a bater neles. Só que, tipo assim, eu comecei a bater muito na menina, aí só que eu não sei, não era uma super batida, eu estava imobilizando. E aí eu estava usando a menina pra bater nos caras, tipo, eu estava pegando a cabeça dela e batendo nos caras. Mano, sei lá, não sei o que aconteceu. Aí foi todo mundo pra ambulância. E aí, repentinamente, eu estava no shopping, sei lá, e mandei mensagem no Instagram de uma oficina pra eles arrumarem as travas da minha porta, do meu carro. Enfim, foi assim que tudo se encerrou. Assim, antes de qualquer coisa, se tem uma coisa que eu discuto direto com a Emily, dona desse sonho, é sobre Peugeot 206 e carro na mesma frase, né. E ela aqui você pode ver que ela gosta de ser punida, pois ela teve um Peugeot 206 na vida real e no sonho. Então, assim, é uma coisa realmente do inconsciente, assim, tem que explorar aonde que vem esse desejo tão grande por Peugeot 206. Tipo, tem alguma coisa aí com certeza. Tem algum trauma de infância, alguma parada, nada justifica, tá ligado? E ela é incisiva nessa questão do Peugeot 206, sempre defende muito. De qualquer forma, quantos detalhes nesse sonho, né? E detalhe, ainda tem mais um pedacinho que ela vai contar em seguida, mas já é muita coisa, né, e Harry Potter também, nossa, essa altura do campeonato, assim, nenhuma crítica pessoal, claro, mas, meu Deus do céu, o que aconteceu aí? Que meu Deus, e aí do nada vira uma violência ali, mano, pegando uma pessoa pra bater em outra, tipo, usando uma pessoa de arma. É realmente uma mente muito criativa, mas o que eu queria discutir, além do sonho, é sobre essa coisa de guardar os detalhes do sonho. Assim, eu já ouvi dizer que, na verdade, a gente guarda muito pouco do sonho, mas a gente faz um trabalho ativo de de completar as coisas, né? Então a gente lembra de um pedaço de sonho, aí a gente já ressignifica isso e já presume o que aconteceu ou enche com outras coisas. Claro que aqui no sonho dela tem detalhes que são muito específicos, especialmente no que diz respeito aqui aos personagens de Harry Potter. Mas de alguma forma pode ser que entre essas coisas a gente faça esse trabalho de complementar, né? Porque não tem como saber exatamente o que foi o sonho e o que a gente complementou depois, né? Aquela coisa de quem conta um conto aumenta um ponto, né? A gente faz isso com os próprios sonhos, não só quando a gente vai contar, mas toda vez que a gente tenta lembrar e aí vem um pedacinho e aí a gente tenta linkar um pedaço no outro. Às vezes nem é o mesmo sonho, por assim dizer, né? Nem tem a mesma conexão, mas a gente faz essa simbiose meio automática.
Então, eu sempre desconfio de quem dá muito detalhes de sonho, não no sentido ruim, mas porque eu não vejo tantos detalhes assim quando eu sonho, então pra mim é muito difícil de imaginar tantos detalhes assim, mas também pela questão de que muitas vezes a gente complementa com coisas do nosso inconsciente também que não realmente estavam no sonho, o que é muito complexo, aliás, o assunto, mas definitivamente os mais legais são os sonhos mais detalhados, que tem todas essas mudanças, essas variações, essas loucuras. Agora, só pra você saber, nesse sonho tinha a linha da minha prima, tinha a linha do sonho que era sobre a minha prima que estava surtando, porque ela acabou de ter uma filha, isso na vida real, né, e no sonho também. E ela estava cansada, não sei o que lá, e surtando por causa da filha. Minha mãe, que queria ir numa loja comprar não sei o que, sei lá. E aí tinha a linha dos personagens de Harry Potter, que, tipo, no carro, eu não sei o que foi que aconteceu, tipo, foram relembrar alguma coisa assim, mas naquelas. Porque eu fui junto, né? Aí falaram, mas você não confia na gente? Eu, tipo, não, mano, meu carro não tá trancando. Aí falaram, na situação X você confiou. E eu, mas na situação X eu tava confiando no Dumbledore. E eu comecei a me declarar pro Dumbledore, tipo assim, mano, te admiro muito, você é muito bom, não sei o que lá. Enfim. E aí no evento, teve toda uma linha com que, tipo assim, estavam servindo comida e eu tentando pegar as comidas do evento, eu não sei que evento que era, e bebidas, e eu queria muito beber, mas eu não podia porque eu estava dirigindo. Enfim, então, tipo assim, teve muitas outras linhas do sonho além do assalto ao meu carro. Eu já fiz comentários, mas eu queria registrar uma coisa aqui. Essa linha do se beber não dirija. Você vê que é uma lei não só, mas uma lei no sentido mesmo jurídico, não só, mas também uma lei moral tão grande que é possível plenamente andar de carro com os personagens do Harry Potter no sonho, mas não é possível beber e dirigir, entendeu? Isso já é demais. Então, mais uma demonstração aí de como o inconsciente é meio esquisito. Mas espera aí que a Emily não terminou ainda. Ela tem mais um sonho aí para contar para a gente. Sonhos com muitos detalhes e ela tá sendo bem privilegiada aqui nesse episódio, mas é porque ela realmente mandou bastante coisa e eu achei bem interessante. Para contar esse sonho, eu preciso contar uma história primeiro, porque nesse caso específico, a história importa mais que o sonho. Quando eu era muito criancinha, eu não sei que idade exatamente, eu quase me afoguei numa piscina. E aí eu lembro perfeitamente de toda a situação, eu estava dentro da piscina e aí eu afundei e estava meio que, meu Deus, vou morrer. E aí meu pai entrou e me tirou de dentro da piscina. Então isso aí quando eu era bem criancinha, não sei que idade exatamente. Ainda quando eu era bem criança, tipo antes dos 10 eu acho, eu estava com minha família e com os amigos dos meus pais indo num clube de piscina. E aí, assim que eu estacionou o carro e eu desci do carro, eu falei: "Caraca, foi nesse clube aqui que eu quase me afoguei quando eu era criança". Aí eu falei pra minha mãe: "Poxa mãe, foi nesse clube que eu quase me afoguei quando eu era criança". E eu contava pra todo mundo essa história, que eu tinha quase me afogado, né, porque tipo, pô, sobrevivi a um afogamento. E aí minha mãe falou assim: "Não, a gente nunca viu nesse clube, acho que você tá confundindo". Aí eu não, minha mãe deve estar confundindo, porque, tipo assim, eu reconheci perfeitamente todos os ambientes do clube e era exatamente o clube que eu tinha me afogado. Quando a gente entrou, eu vi a piscina, que eu tinha quase me afogado quando eu era criança. Aí eu falei: "Não, minha mãe não sabe bem das coisas, eu vou falar com meu pai", porque meu pai tem uma memória muito melhor. Falar: "Pai, ó, essa piscina aí que eu quase me afoguei, né?". Aí meu pai: "Não, a gente nunca veio nesse clube". E aí eu fiquei: "Mano, como assim? É exatamente igual, eu consigo lembrar de todos os detalhes desse lugar, porque como que eu ia esquecer o lugar que eu quase morri quando era criança?". E aí, quando os 2 falaram que eu nunca tinha ido lá, eu comecei a pensar, assim, e aí me veio uma verdade profunda na minha cabeça, que na verdade isso nunca aconteceu. E aí eu percebi que isso tinha sido um sonho disso, de quando eu era bem criancinha, que eu absorvi como se fosse uma memória, e passei anos acreditando que isso realmente tinha acontecido. E assim que eu percebi que era um sonho, ficou tão óbvio que era um sonho, que toda a imagem da minha lembrança era muito cinematográfica. Se eu tivesse realmente quase me afogado, não teria sido daquele jeito, sabe. Então, tipo, obviamente isso não era uma memória, era um sonho. Só que como que era exatamente igual ao lugar que eu estava indo pela primeira vez anos depois. E aí a gente fica aí com uma reflexão. Será que foi um sonho de como eu morri na minha vida passada? Será que era uma premonição? Será que naquela vez que eu estava indo no clube eu ia morrer afogada ou quase? E aí, como eu já estava sabendo disso anos antes, eu evitei que acontecesse? Fica aí o questionamento de por que que o clube era exatamente igual que eu estava indo pela primeira vez anos depois.
Mas, assim, até hoje, às vezes, quando eu penso nesse sonho, ainda parece uma memória, tipo assim, eu tenho que me dizer: "Não, isso não aconteceu, isso foi um sonho". E eu nunca quase me afoguei, em nenhum momento da minha vida, não houve nenhuma situação que eu quase me afoguei, o que também comprova ainda mais que não tem como isso ser uma memória. Enfim, eu acho que foi um aviso de como eu morri nas vidas passadas, o que também explica calma, muitas coisas aqui, o que também explica o fato que eu amo nadar, amo, nossa, faço tudo pra entrar numa piscina, porém eu morro de medo de água. De piscina, de rio, de praia, eu simplesmente morro de medo, porém eu amo nadar, então eu nado morrendo de medo. Bom, aqui mais um caso de sonho que já vem com muitas reflexões. E mais uma vez essa coisa do limite entre o real e o sonho, né? Eu tenho uma coisa que é exatamente o contrário, que é o quê? Eu tenho uma memória que é a seguinte: eu sou muito criança, tipo, eu não sei quanto de idade eu tenho, mas eu sei que eu sou muito criança porque eu sou muito pequeno. E daí eu estou numa festa junina e estou procurando por minha mãe. E daí eu identifico um grupo com 4 mulheres e as 4 estão de bota e calça jeans. E daí quando eu olho pra esse grupo, eu logo me aproximo de uma e, tipo, pego na perna dela e fico, tipo, falando: "Mãe, mãe", não sei o quê. Não sei se eu tô falando mãe exatamente. E aí acontece que a pessoa que eu faço isso não é minha mãe. E daí minha mãe está nesse grupo, mas ela não é essa pessoa que eu escolho. E eu tinha certeza que isso era um sonho, porque, não sei, tipo assim, não faz muito sentido pra mim lembrar de uma coisa dessa. E daí eu perguntei pra minha mãe outro dia sobre isso e foi uma coisa que realmente aconteceu. Então, eu tenho essa experiência que é exatamente o contrário. Enfim, essa coisa de você, quando você vai contar pra alguém quem você é, ou quando você vai contar uma história sobre, como você chegou até aqui, quem é você. É muito comum que a gente comece da infância, fale: "Ó, eu nasci em tal lugar, eu fiz tal coisa, isso aconteceu comigo". E isso é uma narrativa, né? A gente escolhe essa narrativa, a gente escolhe as histórias que a gente quer contar, as coisas que a gente entende melhor, eh, sustentar, melhor dizer quem somos. E o sonho, ele tem um papel muito interessante nesse ponto, porque às vezes a gente pode acabar mesclando essas coisas. A gente pode acabar sonhando com coisas e achando que foram reais, assim como a gente pode achar que algumas coisas foram reais e foram sonho. E daí, quando a gente vai construir essa narrativa de quem a gente é uma mistura muito grande entre o nosso inconsciente e o nosso consciente. E não tem nada de errado com isso, é como as pessoas funcionam na média. Mas é meio esquisito quando você olha para uma coisa, uma situação como essa da Emily, em que você tem uma questão ali com um afogamento, uma ideia de um afogamento, um possível trauma, e você vive uma vida toda com isso, e daí de repente você percebe que não aconteceu. E é uma coisa do seu inconsciente dizendo que você se afogou. E daí você imagina quantos traumas se perpetuam por uma vida, em coisas que não aconteceram, ou em coisas que aconteceram e o inconsciente, amplifica para tornar uma coisa ainda pior do que é. Então, assim, um ponto muito interessante sobre o sonho, e, e mais do que isso, uma coisa que não tem como responder, né? Talvez seja de fato uma coisa do sobrevida, uma premonição ou um acontecimento de uma vida passada, mas quem é a gente para responder uma coisa dessa, né? Com mais perguntas do que respostas, já estamos com mais de 30 minutos de episódio e, portanto, acho sábio terminar por aqui. Assim, agradeço imensamente por quem me escuta. E no mais, se você tiver um sonho por aí, alguma coisa legal para me enviar, fique à vontade, vai ser um prazer expor isso em público e ainda causar alguma humilhação em você depois. De qualquer forma, mais uma vez agradeço muito e nos vemos em breve, eu espero. Tá certo? Até logo.